9. Sobre a impossibilidade de dominar o sexo frágil. Nossas queridas e perigosas fêmeas tentam incansavelmente dominar a relação para nos impor os padrões que desejam, os quais correspondem à frequência, à intensidade e à qualidade nos encontros, nos telefonemas, no sexo, no trato carinhoso, na fala etc. Aquele que amar mais, isto é, necessitar mais do amor do outro, cederá e se submeterá por medo de perder a pessoa amada. Aquele que amar menos, sairá vitorioso e dominará a relação. O poder de exercer o domínio ou ser dominado vincula-se estreitamente à beleza física, no caso da mulher, e ao destaque social, no caso do homem, embora não apenas a esses elementos. Se você tem uma namorada ou esposa, já deve ter percebido que ela costuma resistir contra quase tudo o que você quer, principalmente em dar sexo exatamente na hora em que você está precisando. Esta resistência é natural e não devemos protestar e nem muito menos forçar. São obstáculos que seu inconsciente nos coloca para ver se conseguimos superá-lo e provar nosso valor masculino. Apesar de nunca serem admitidas ou reconhecidas pelas mulheres, as resistências nunca cessam, nem mesmo após décadas de casamento. Quando resistem, as mulheres estão, na verdade, querendo ser encantadas até um ponto de total embriaguez emocional. Querem que quebremos a resistência lançando-as em um estado de loucura de modo que não consigam mais resistir. Se não o fazemos, nos consideram incompetentes e com o tempo nos colocam alguns belos chifres porque necessitam de emoções intensas loucas. Esta é a razão pela qual tentam nos dominar ao invés de se submeterem passivamente. Alguns homens ignorantes, desesperados por não conseguirem exercer o domínio sobre suas mulheres, as agridem física ou psicologicamente. Esta atitude é desnecessária, como veremos a seguir. A mulher dispõe de sofisticados mecanismos psicológicos para burlar qualquer tentativa de dominação. São refratárias à dominação. Resistem continuamente, até mesmo à força bruta, somente podendo ser influenciadas realmente pelo domínio de uma força emocional superior à sua. Nem tudo está perdido. Há um meio muito eficaz de nos protegermos e ao mesmo tempo dominarmos a relação sem ficarmos loucos. Consiste em renunciarmos à tentativa de dominar a fêmea, preferindo dominar nossos próprios sentimentos de posse, ciúmes e outras fraquezas por meio da morte de nossos egos. Isto parece contraditório, mas realmente funciona por serem as mulheres seres contraditórios e ilógicos em essência, ou melhor, seres que seguem uma lógica contrária à que imaginamos. Nos diz que as mulheres nos acorrentam por nossos desejos. Os desejos de estar junto, de receber sexo, carinho e amor etc. são pontos fracos por onde as fêmeas tomam os machos e os derrubam. Acrescento que, além dos desejos, elas nos acorrentam por nossos sentimentos. Logo, se eliminarmos os sentimentos e desejos, as lançamos em seus próprios calabouços mentais. O tiro sairá pela culatra devido ao efeito especular que lança o feitiço de volta àquele que o enviou. A mulher então cairá no próprio inferno mental emocional no qual tentou nos jogar. O motivo é muito simples. Como as espertinhas necessitam continuar e loucamente comprovar que sofremos por elas, são obrigadas a encarar a própria frustração quando verificam o contrário. Desde o início da relação, devemos pôr mais cuidado em nós mesmos, no que sentimos, do que na mulher. Isto não significa que tenhamos que tratá-la mal, com frieza etc., mas apenas que precisamos sobrepujá-la nos campos em que somos fracos e ela é forte. Ciúmes, fúria, posse etc. são debilidades que fazem parte do ego e nos deixam dominados. Ao invés de dominarmos o sexo oposto, é melhor dominarmos a relação. Mas para dominarmos a relação, temos que dominar a nós mesmos. Logo, tudo se reduz ao domínio de si. Não se pode dominar a mulher, nem mesmo pela força bruta. Se você lhe pedir algo, seu pedido será amavelmente recusado ou protelado indefinidamente. Se você ordenar, ela irá testá-lo para descobrir até onde você é capaz de ir, curiosa por saber até que ponto a relação está vulnerável. Se recusará a atendê-lo e observará suas reações para certificar-se de sua capacidade de desagradá-la, obtendo, por este meio, importantes informações a respeito da profundidade do seu apego, do seu grau de dependência emocional.
Se você agredir fisicamente, terá que se entender com a polícia ou com seus parentes, além de dar-lhe razão. Logo, não há saída além de blindar-se e retaliar emocionalmente com justiça e em legítima defesa. Nunca deixe a fechar conclusões e saber o quanto dela você necessita. A mulher oferecerá seus tesouros àquele que vencê-la em seus próprios domínios. Que a mulher seja um brinquedo puro e refinado como o diamante, em que cintilem as virtudes de um mundo que ainda não existe. Cintile em vosso amor o fulgor de uma estrela. Que vossa esperança diga: que seja eu a mãe do super-homem. Que vossa honra subsista em vosso amor. Geralmente a mulher pouco entende de honra. Que vossa honra seja amar mais do que for desamada e nunca ficar em segundo lugar. Ela não dará seus tesouros e jamais amará mais do que é amada se não for vencida em suas resistências. Mas não será vencida se não temer por algo: a perda de um homem especial e diferente. As mulheres amam os fortes e desprezam os fracos, apenas se submetendo a um poder demonstrado e comprovado de forma inequívoca em seus próprios domínios, os sentimentos. É preciso vencê-las em dois campos opostos: o da frieza e o do carinho. Temos que sobrepujá-las em força sem nos deixarmos tomar por suas fraquezas, ou seja, precisamos ser mais frios e indiferentes do que elas são conosco, mas, ao mesmo tempo, mais carinhosos e amorosos do que elas são conosco. Contraditório? Ilógico? Sim. E eficiente? Não há outra saída. Seja desapaixonado e, em certa medida, teatral. Obviamente, você não irá dominá-la diretamente, por meio da coerção, mas se premiá-la nos momentos corretos com certo carinho poderá domá-la por seus próprios instintos, como se faz com animais selvagens. Quando ela agir mal, sumir, não telefonar, evitar ou adiar sexo, dar atenção ou ser gentil com outro cara, etc., seja indiferente, despreze-a e desapareça dentro de si mesmo. Ela irá resistir, resista também, até quebrar a resistência. Então, quando a fêmea se submeter, recompense-a com carinho e outras bobagens, cartinhas de amor, flores, etc., retornando em seguida ao seu distanciamento. Nunca se polarize na distância ou no carinho, alterne. Quando as tratamos de forma apenas carinhosa, tornam-se mal criadas, rebeldes e provocativas ao invés de reconhecerem o valor de tal tratamento maravilhoso. Quando as tratamos com autoridade, mostram-se doces e carinhosas. Donde se depreende que suas provocações e malcriações são na verdade solicitações de uma postura masculina firme, muito pouco sentimental. A menor abertura ou fraqueza é rapidamente percebida por meio do instinto animal e aproveitada. Se você não estiver disposto a ser forte e não for interiormente corajoso, é melhor desistir de ser macho e virar uma borboleta, ou então mude de ideia e se disponha a adquirir coragem. Vejo muitos caras achando que as mulheres vão se apaixonar por eles apenas por piedade. Acreditam que basta dar-lhes amor e, assim, a retribuição será automática. Estão perdidos. Se você pensa que basta ser bonzinho para ser reconhecido, está perdido. Jogue sua cabeça no vaso sanitário e dê descarga para o bem das gerações futuras. A principal fraqueza masculina que tenho visto é o medo da perda. Daí derivam ciúmes, tristezas, desconfortos e muitas brigas. Elas constantemente avaliam os nossos limites e o grau de poder que possuem sobre nossa vontade. Nos observam e medem até onde podem ir. Jogam ao extremo. Tudo com intenção de dominar a relação e não serem dominadas. Se realmente ignorarmos esses jogos, o que lhe sobrará serão apenas os próprios sentimentos. Terão jogado em vão e sozinhas. Se sentirão solitárias, com medo de nos perderem para sempre, talvez venham até nós sem que precisemos chamá-las. Mas nem isto é certo no mundo desses seres enigmáticos, absurdos e ilógicos, do ponto de vista que aprendemos. O mais curioso e contraditório é que, apesar de resistirem como podem à dominação, as fêmeas se entregam somente àquele que exerce um domínio, ao melhor. Poucas coisas dão tanto prazer à fêmea quanto saber que há um macho que sofre por elas. Paradoxalmente, este mesmo macho é considerado desinteressante e fraco, não proporcionando as emoções fortes que as deixam fascinadas. Servirá, no máximo, para ser um marido cornudo. Quanto maior for o sofrimento do infeliz, maior será a sua satisfação e, contraditoriamente, seu desinteresse.
É por isto que não sentem pena daqueles que se suicidam por uma grande dor de amor. O homem que se mata por amor está comunicando que é um fraco e, com isto, seu sacrifício fica sem sentido. Ao invés de nos matarmos ou de a matarmos, é melhor matarmos os nossos sentimentos e desejos. Então poderemos tratá-las como nos trataram ou estão nos tratando. A capacidade de tratar a mulher como ela nos trata nos permite agir como se fôssemos seu espelho. Seus comportamentos, e não sua fala, serão os elementos que regerão a relação. Um grande erro masculino é acreditar no que as mulheres dizem. Outro grande erro é fascinar-se por seu carinho, lágrimas e fragilidade, acreditando que são sinais de que o coração lhes está entregue. Aqui começa nossa perdição. Deixe-a dizer à vontade que o ama, deixe-a chorar aos cântaros e acredite apenas nas atitudes que testemunhar. Acima de tudo, guie-se pelos comportamentos concretos e não pelas falas inúteis e enganosas. Não corra atrás do que elas dizem, porque você estará sendo observado ao cair nesta fraqueza. O mundo das mulheres que tratamos neste livro é um pestilento antro de mentiras, dissimulação, manipulação e engano. Isto é válido para todas, em maior ou menor grau, e tem sua origem em um remoto passado histórico. O espaço para a sinceridade com essas fêmeas parece ser nulo ou quase nulo. Logo, temos que tratá-las segundo estas leis, às quais estão acostumadas. Para dominar a relação, é preciso ser superior à mulher em suas forças. É preciso ter sangue frio para sermos mais dissimulados e mais carinhosos do que elas são conosco. Também convém ocultar nosso histórico anterior de relações, como fazem elas. Assim nos tornamos misteriosos. Quando as vencemos em seus próprios domínios, isto é, nos campos dos sentimentos e da inteligência emocional, que são os campos em que as mulheres se locomovem à vontade, elas se entregam espontaneamente a nós. Passam a nos ver como únicos, os melhores e a nos considerarem aptos a guiá-las e comandá-las. Há apenas dois caminhos possíveis ao estabelecermos uma relação prolongada com uma parceira espertinha: dominá-la completamente, estabelecendo regras, ou deixá-la absolutamente livre para fazer o que quiser, estimulando-a a fazer tudo aquilo que demonstra ser parte de sua tendência. Parece ser mais conveniente tentar primeiramente uma relação patriarcal, com plenos poderes, principalmente no que se refere ao contato com outros machos, e, secundariamente, no caso dela resistir ao domínio, passar ao extremo oposto, lançando-a à liberdade total. Em ambos os casos não poderemos estar apaixonados e nem sequer amar muito a mulher. O ideal é gostar apenas o suficiente para suportarmos sua companhia e desfrutarmos dos benefícios do sexo. O amor, neste sentido, é o pior envelhecimento do homem e um defeito grave. Algumas mulheres se submetem facilmente quando exercemos uma autoridade protetora e nos deixam guiar suas vidas após testarem e comprovarem nossa firmeza de propósito e segurança. Outras, mais refratárias por influências feministas, costumam resistir, mas há algumas que definitivamente não se submetem. Estas últimas devem ser empurradas na direção oposta, pois não possuem vocação alguma para a função de esposas e nem mesmo para serem companheiras fixas. Servem apenas para o sexo casual e superficial, não possuindo nenhuma outra utilidade em nossa vida amorosa. Nasceram para o sexo casual e não são recomendáveis para um relacionamento sério. O que torna as espertinhas tão refratárias e difíceis de controlar é a natureza caótica e instável de suas intensas paixões e sentimentos. Seus estados de ânimo mudam subitamente, sem aviso prévio algum. Em um momento estão loucas de paixão e, repentinamente, simplesmente não querem mais ver a nossa cara. Portanto, são seres nos quais não se pode confiar muito. Suas disposições se alternam continuamente e não se correspondem automaticamente aos nossos objetivos, motivo pelo qual temos que aproveitar os momentos em que estão abertas, disponíveis e suscetíveis a influências para operar sobre seus ânimos. Quando estão fechadas, temos que esperar até que mudem. Sua namorada poderá ser imprevisível, mas tentará induzi-lo a mecanizar-se na espera de um padrão comportamental para surpreendi-lo com outros padrões, deixando-o louco. Resista às tempestades emocionais. Esteja pronto para tudo. Não a deixe contaminar sua mente com alternâncias absurdas de sentimentos.
Fique centrado e não se deixe arrastar para nenhum lado. O tempo é um dos maiores aliados femininos. Quando você estiver ressentido com justa razão, quando se mantiver distante, sua parceira contará pacientemente com o tempo para que você mude. Irá esperar e esperar, pacientemente, pela sua transformação. Há inclusive uma gíria para tal artimanha: cozinhar. É outra modalidade de domínio sobre nossa mente. Nunca proíba nada. A proibição estimula a desobediência e fornece argumentos em favor de um suposto autoritarismo arbitrário de sua parte. Ao invés de proibir, deixe a diabinha sem saída criando situações que revertam sobre sua própria cabeça as consequências de suas atitudes indesejáveis. Comunique, unilateralmente, decisões que a atinjam a partir de seus próprios erros. Amarre-a por suas próprias ideias e atitudes.